A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã desse belo dia dado pelo Senhor, quero compartilhar com você dois textos bíblicos e tecer um comentário sobre um testemunho muito bonito. Nós vamos falar sobre a perseverança na oração. No capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando lemos a palavra e tomamos conhecimento desta revelação, entendemos que a palavra de Deus é a verdade, e quando nós cremos no que ela nos revela, nós somos abençoados por Deus. Ainda que a bênção não chegue em nossos dias, mas ela virá, porque Deus é fiel e Ele faz cumprir a sua palavra. Conta-se que uma certa senhora, ela perdeu seu marido e ficou com um filhinho, e ela começou a criar esse menino com muita dedicação. Ela era uma serva de Deus, muito fiel, ia à igreja todos os dias e levava a criança com ela. O tempo passou e quando o menino estava completando a sua adolescência, já entrando na juventude, ele começou a mostrar uma certa rebeldia, uma certa rejeição ao culto, à adoração a Deus. E ele diz: mãe, este é o caminho que a senhora escolheu, não é o caminho que eu escolhi. Eu quero para minha vida outras coisas. E a mãe, muito entristecida por ouvir aquilo do filho, visto que ela o criara desde a tenra idade, dentro da igreja, na presença de Deus, ela ficou muito triste, mas não desanimada. Então, ela voltou-se para o filho e falou: meu filho, servir a Deus tem que ser por amor, tem que ser por reconhecimento e não por força. Portanto, você está livre para fazer o que você quiser, mas lembre-se, a sua mãe estará sempre orando por você. E ela deu continuidade a tudo o que fizera até aquele momento, orando sempre para que Deus o abençoasse, protegesse, o amparasse por onde ele fosse. Aquele menino entrou para a faculdade, formou e logo fez concurso para a Marinha, entrou na Marinha e tornou-se um dos comandantes da Marinha. E dentro desse contexto de vida, ele se envaideceu, tornou-se um homem importante e certo dia, sem que ele soubesse, recebeu a notícia que sua mãe falecera. Voltou para casa, para o enterro, muito triste, mas não considerou as palavras da mãe, nem os ensinamentos que recebera quando criança. Continuou sua vida normal. Num outro determinado momento da sua vida, sem que ele esperasse, ele teve um acidente no navio e, infelizmente, ficou coxo dos dois pés, porque ele arrancou a parte do calcanhar dos dois pés nesse acidente. E ele teve que encostar e foi para a cadeira de rodas. Não podia andar mais. O resultado desse estado, caiu em depressão, ficou muito triste, muito desconsolado. Certo dia, alguns amigos convidaram para ir à igreja. Falou assim: vamos à igreja conosco? Ele falou: não vou não. Vamos lá, rapaz, a palavra vai ser boa, interessante. E aquele homem resolveu: tá bem, eu vou à igreja. E quando ele foi à igreja, o pastor naquele dia pregava exatamente sobre o texto que nós vamos ler para você agora. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 31. Respondeu-lhe Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esta é uma experiência vivida por Paulo. Ele foi preso. Enquanto ele estava na prisão, todos estavam ali junto com ele, os prisioneiros. Na madrugada, Paulo estava orando a Deus e cantando louvores a Deus, quando de repente houve um terremoto
e as portas da prisão todas se abriram. Ninguém fugiu, mas o carcereiro ficou intimidado com a situação, porque certamente se os presos fugissem, ele seria punido no dia seguinte. Então ele tentou se matar. E nessa hora, Paulo e Silas lhe disseram: não faças isso, porque ninguém fugiu. E ele perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E foi neste momento que aquele homem lembrou de sua mãe. Lembrou que um dia sua mãe havia lhe dito essas palavras, que ela estaria orando por ele todos os dias da sua vida. Mesmo que ele houvesse desprezado todos os conselhos, todas as orientações que ela havia dado em sua infância, mas aquela palavra tocou fundo no seu coração. E ele então entendeu que pela misericórdia de Deus estava chamando ele para a fé que um dia ele desprezou. Então, naquele momento, quando o mensageiro fez o apelo, ele abriu o coração, entregou a sua vida a Jesus e contou a experiência que ele tivera com a sua mãe. Havia desprezado o evangelho durante toda a vida, mas sua mãe permaneceu firme na oração até o último dia da sua vida. Não cessou de orar. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto aquela mãe pôde buscar a Deus, ela buscou. Intercedeu pelo filho, clamou ao Senhor, pediu pela salvação do filho. O Senhor operou e no momento dificílimo, aquele homem reconhece o grande amor de Deus, revelado à sua mãe, e o grande amor que a sua mãe tinha por ele. E ele então compreendeu que se permanecesse saudável, certamente nunca teria tido aquela oportunidade. Mas como ele sofreu o acidente, caiu em depressão e viveu naquele estado depressivo por algum tempo, agora compreendeu que havia algo maior, algo melhor do que tudo aquilo que ele conquistara no mundo dentro da marinha. Havia um Senhor que nunca o desprezou, chamado Jesus, o qual estendeu a mão e lhe deu a salvação, lhe deu o perdão dos seus pecados. E aquele homem então confessou a sua fé em Cristo e preparou-se para uma vida melhor, diferenciada. Agora uma vida pela fé, naquele que tudo fez para salvá-lo. Então, minha querida mãe, nunca esqueça, a oração é o fruto da sua comunhão com Deus e é ela que vai garantir a salvação dos seus. Não desanime, não desista, permaneça firme, clame a Deus noite e dia sem cessar. O Senhor pode tardar na resposta, mas não tarda na obra da redenção. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. No tempo próprio, o Senhor te dará a resposta para a sua oração. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, faça com que cada mãe, Senhor, que ama o seu filho e o vê hoje no mundo, desprezando tudo quanto ela o ensinara, que ela possa considerar que o teu poder pode transformar a vida desse jovem no futuro e trazê-lo aos pés do Senhor Jesus. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.